Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você irá assistir agora uma palavra de fé e esperança. Para que você não perca nenhuma série de mensagens, deixe o seu like, faça a sua inscrição, que toda vez que subir um vídeo, você vai ficar por dentro de tudo. Que Deus te abençoe, que Deus possa tocar no seu coração através dessa palavra. Deus te abençoe e até mais. Vamos orar, agradecer a Deus por mais um culto na presença dEle. As pessoas estão chegando, para quem está em casa também pela internet, que o Espírito Santo venha tocar, venha falar no coração de todos aqueles que já estão e que estão vindo. Vamos orar? Te damos graças, Senhor, mais uma vez nessa hora, nessa noite, mais um domingo na Tua presença. Te damos graças, Senhor, por Tua bondade, por Tua misericórdia, pelo Teu favor nas nossas vidas. Te damos graças, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. A palavra nossa é Ebenezer, Senhor, porque nós sabemos que a Tua bondade tem nos alcançado todos os dias. Muito obrigado, Senhor. Queremos Te entregar esse culto, ó Pai, nas Tuas mãos, que o Senhor venha receber a adoração, a oração, os louvores que serão entoados aqui nessa noite, que o Senhor receba, ó Deus, a oração do aflito, do gemido, do necessitado, que o Senhor ouça a oração, a minha, a nossa oração, do pai, da mãe, do filho, daqueles que vão clamar, ó Deus, pedindo a Tua ajuda, a Tua proteção. E nós acreditamos que essa noite será uma noite para ficar marcada nas nossas vidas. Usa, meu Deus, o ministério de louvor. Usa, Senhor, o pastor Leandro. Usa a irmã Célia. Usa, meu Deus, quem subir nesse púlpito, ó Pai, para falar do Teu amor. Nós Te damos graças nessa hora e pedimos que o Senhor derrame sobre nós mais e mais da Tua unção. Livra-nos do mal. Guarda-nos, ó Pai, essa semana. Nos dê uma semana abençoada, uma semana próspera, uma semana abundante. E que o Senhor esteja conosco desde agora e para todo sempre. Nós pedimos a Tua bênção e acreditamos no Senhor. Recebe o nosso culto, a nossa adoração. Por isso nós queremos celebrar a Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Você pode aplaudir adorando nessa hora o nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus essa noite? Amém. A palavra do Senhor diz que aonde há a presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Você crê nessa palavra? Amém, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Cante assim comigo, ó. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Aleluia. Assim comigo. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Cante. Aleluia,
mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém, aleluia, 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 aleluia. Diga: o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém, aleluia. Diga: aleluia, aleluia, aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, glória a Deus. As palmas, louve, louve ao Senhor. Diga: celebrai a Cristo, celebrai, celebrai ao Senhor, celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai. Vamos, diga a Ele, vai. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive, Ele vive, Ele vive para sempre. Diga: vamos celebrar, hey! Vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai, celebrai ao Senhor, celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai, celebrai ao Senhor, celebrai a Cristo, celebrai. Diga isso a Ele: ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive, Ele vive, Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive, Ele vive, Ele vive para sempre. Diga: vamos celebrar, hey! Vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Diga: vamos, vamos celebrar, hey! Vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Diga: vamos, vamos celebrar, hey! Vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Tu és digno, Jesus. Te adoramos, Jesus.
Exaltamos o teu nome, porque não há outro como tu. Seja adorado, seja adorado, seja adorado. A thousand generations falling down your worship, just sing the song of ages to the Lamb. And all who's gone before us, and all who will believe, just sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and possessions, your name stands above them all. And the angels cries, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, if you bear his name, just sing the song of ages to the Lamb. Behold, he's gone before us, and all who will believe, just sing the song of ages to the Lamb. You sing the song forever and amen, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, who are lifted high, holy, holy forever.
domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos cantam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Diga, tu sempre serás, tu sempre serás santo, santo pra sempre. Oh, aleluias! Só tu és digno, Jesus. Jesus já está na casa. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Só Ele é santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo é o teu nome. Te adoramos, Jesus. Santo, 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 santo. Oh, aleluias. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Diga, ao som da tua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Oh, aleluia! E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Diga, todo joelho dobrará a ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o que? Teu nome é eterno. Diga, todo joelho dobrará a ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Declare, todo joelho dobrará a ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Ah, queridos, eu não sei se você consegue entender essa palavra, essa canção que está sendo dita aqui essa noite. O
o que será que nós vamos ver diante dos nossos olhos? Que todo joelho se dobrará diante dele, que todo joelho se prostrará diante dele. Ah, queridos, ele não é qualquer pessoa. Ele é o Santo dos Santos e Senhor dos Senhores. Ele é o Exu, aquele que um dia virá, aquele que em breve voltará. E ele voltará para buscar a tua igreja. Ó igreja que se prepara, a igreja que está preparada, esperando o noivo. Quando você vai esperar o noivo no altar, você não espera ele de qualquer maneira. Nós se produzimos, nós nos arrumamos. E é assim que o Senhor espera encontrar a sua igreja preparada para o receber, e junto com ele morarmos na glória, na eternidade, para todo sempre, para todo sempre, para todo sempre. Então diga, cante isso a ele, diga a ele que naquele dia você o exaltará, assim como hoje você o glorificará. Você dirá a Deus: obrigada, Jesus, por ter dado o seu único filho, Jesus, naquela cruz do Calvário por mim, e ter me dado a chance de hoje estar aqui, para todo sempre, vivendo a eternidade, aquilo que o Senhor preparou para nós. Diga isso a ele. Todo joelho dobrará a ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará: louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o que? Teu nome é eterno. Diga: todo joelho dobrará a ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará: louvado seja o teu nome, teu santo nome. Você pode cantar isso a ele? Que todo joelho se dobrará. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome. Ah, Jesus, só o teu nome. É só o teu nome, é só o teu nome. Todo ser confessará: louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará a ouvir teu nome, somente o teu nome. Todo ser confessará: louvado seja o teu santo nome. Aleluia, aplauda Jesus, aplauda Jesus, ele é merecedor. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Toma o seu assento glorificando, exaltando o nome de Jesus. Deus abençoe a vida da Samantha, do Anthony, do Enzo. Que louvores ungidos, né, igreja? Glória a Deus. Olha, nós temos a programação diferente hoje, hein? Programação abençoada. Eu quero apresentar as pessoas que estão nos visitando, os amigos de perto, amigos de longe, quem está em casa também pela internet. Seja muito bem-vindo à nossa casa presencial e à casa digital. Que Deus te abençoe muito. Quero apresentar a nossa pregadora da noite. Eu tenho orgulho de dizer que é prata da casa.
Eu vou apresentar ela. Não, daqui a pouquinho você vem, mas pode ficar em pé. Pode ficar em pé, eu quero fazer menção de apresentar você. A Célia, um dia eu olhei para a Célia aqui e falei: Célia, tem coragem de dar a palavra? E ela falou: ai, pastor, eu tenho, né? Tenho assim, mas, né, Célia? E aí eu falei para ela um dia, eu falei: Célia, eu estou incomodado, o Espírito Santo está me incomodando para orar e para ajudar você. Vamos. E ela começou ministrando, estudando, lendo, buscando, jejuando e consagrando. E hoje eu fico muito feliz. Ela vai ministrar daqui a pouco, mas muito feliz de apresentar ela como a nossa preletora da noite. É a primeira vez que ela vai ministrar nesse altar como ministração oficial, né, Célia? Eu queria que você aplaudisse Jesus pela vida dela. Eu disse para ela: Célia, Deus vai te usar muito nessa terra, né? E eu acredito muito nisso. Então, Célia, voa. O céu é o limite. Eu acredito que Deus tem coisas grandes, maiores, e vamos ganhar muitas almas para Jesus nos Estados Unidos, em nome de Jesus. Amém? Daqui a pouco ela vai ministrar. Pode assentar. Obrigado. Pastor Leandro, do meu lado direito, pastora Nani e o Pedrinho. Pode ficar em pé, por gentileza, apresentar vocês. O pastor Leandro e com a pastora Nani, essa família, são pastores ali em Diadema, São Bernardo do Campo, ali no ABC Paulista, né? É isso mesmo, ABC que fala, né? ABC, é isso mesmo, São Bernardo do Campo. São pastores de uma linda e grande igreja que é sede ali, e tem outras igrejas que é a comunidade profética do avivamento. Eu tive o privilégio de, antes de vir para cá, algum tempo atrás, o Pedrinho era pequenininho, era do tamanho da Júlia, mais ou menos. Hoje o Pedrinho já está um rapaz, mais uma família de Deus, e o pastor Leandro, Deus deu a graça para ele de ser um pastor diferenciado. Eu falo para ele é alegre, feliz, brinca, tudo assim, trazendo o céu para a terra. E ele pastoreia alguns jogadores de futebol, entre eles o São Paulino Miller, né? Aquele jogador abençoado, naquela igreja abençoada. E para nós é uma alegria receber vocês aqui. Estavam lá em Orlando, fizeram questão de descer aqui só para cultuar com a gente hoje. Que Deus abençoe vocês muito. Eu queria que vocês aplaudissem Jesus pela vida deles. Eu falei para ele: pastor Leandro, dá pelo menos uma saudação aqui na igreja. E ele falou: não, pastor de igreja, né? Fica fugindo aquela coisa. Não, pastor Leandro, dá uma palavra aqui. Eu já queria convidar ele: vem cá, deixa uma saudação para todos nós. E você recebe dando glória, aleluia. Eu creio que Deus tem uma palavra também, antes da nossa palavra oficial, em nome de Jesus. Shalom, povo de Deus. Amém. Que honra estar com vocês. Pastor Carlos Maia, pastor André, elas são amigos de muitos anos, e eu estou feliz de estar pela primeira vez na América com a minha família, né? Pastora Nani e o Pedro, nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês também. Nós estávamos realmente ali em Orlando, e eu falei: pastorzão, eu vou descer lá para estar contigo no culto, e estar com vocês é uma dádiva, é uma honra, é um cumprimento de promessa. Eu tenho certeza que isso é profético. E eu quero deixar uma palavra com vocês, amém? Então, por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João, segundo Evangelho do Novo Testamento, capítulo 10, e o versículo é o 46. Eu quero falar algo bem prático, rápido, sucinto, até porque eu sei que nós estamos vivendo um tema que são os milagres de Jesus, e não existe um tema melhor do que falar do que dos milagres de Jesus. E eu quero falar com vocês sobre um desses tais milagres de Jesus, há poucos minutos de ouvir a palavra que o Senhor vai trazer essa noite aqui, que diz assim: foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que ele se calasse. Essa é uma daquelas palavras que nós conhecemos. Eu desde criancinha já ouvia falar do tal Bartimeu, o filho de Timeu. Mas o que me chama a atenção a respeito disso, dessa cena, desse episódio, além do grande milagre de Jesus, vai a persistência de alguém que ouviu falar de Jesus. Até se sabe ao ler que
Jesus não o curou quando Jesus entra na cidade. Jesus o cura quando Jesus sai da cidade. Eu, meditando nessa palavra, eu comecei a perguntar: por que Jesus já não chegou sendo ele onisciente, portador de toda a ciência, de fato, e de certo ele saberia, ou sabia, de que ali naquela cidade tinha um cego. Mas não, Jesus ele faz tudo o que tem que fazer, e agora na sua despedida, Jesus ouve alguém que está clamando. Então isso me chama a atenção, porque enquanto Jesus está na cidade, eu creio que, pastor Carlos Maia, que ele estava ouvindo a respeito dos feitos de Jesus nos vilarejos, nas cidades de Jancentes, ele ouvindo falar do que Jesus fazia. Sabe o que ele ouvia falar? Que Jesus curou, que Jesus fez o coxo voltar a andar. Ele começou a escutar que Jesus era capaz de fazer coisas que o homem na terra jamais faria. E isso acendeu uma chama, uma fresta de esperança no coração dele. Em algum momento ele percebe que vem uma multidão, e de certo ele começa a entender: Jesus não caminha sozinho. Ele sempre, onde passa, ele deixa uma multidão o acompanha. Até porque no primeiro ano de Jesus era o ano dos sinais, era o ano dos milagres, e todos queriam segui-lo para onde quer que ele fosse. E então, quando Jesus está decidido a deixar aquele lugar, e quando ele está saindo, ele passa por ali. E sabe o que é o por ali? É o lugar certo. Sabe o que é o por ali? É exatamente o destino certo. É onde a palavra reverbera, é onde mora o poder dos milagres, é onde mora a posição certa, é onde Jesus quer que nós estejamos. Porque na verdade as nossas ânsias não estavam na entrada, o milagre estava na saída. E aí mora também uma coisa chamada das nossas ansiedades, as nossas crises existenciais. Quantas vezes a gente para, se ajoelha, chora e começa a meditar e pensar: por que Jesus não fez ainda? Se eu já tenho escutado a respeito dele. Ele já entrou, ele já curou ali, ele já fez acolá, o outro já testificou, o outro já testemunhou. Eu já ouvi falar muito dele, mas ele não fez nada comigo ainda. É como se Jesus estivesse dizendo: fica no caminho, fica na posição, fica no lugar certo. Vai chegar a tua hora, vai chegar o teu tempo. Eu estou passando aí. Coisa maravilhosa é estar na posição, posicionado no lugar onde Jesus te coloca. Sabe, queridos, nós temos dentro do nosso DNA a habilidade de fugir de propósitos. Por conta de crises e por conta de circunstâncias, nós somos tendenciosos a desistir. Quem de nós um dia não pensou em desistir, em largar tudo? Quem de nós um dia não olhou para o céu e disse: e aí, não vai acontecer nada? Quem um dia não pensou: be or not to be, that is the question. Quem um dia não pensou que Deus não existia, que os milagres não acontecem, que tudo isso é uma fábula, é uma conversa de carochinha? Pois bem, isso é humano, isso faz parte daquilo que é no nosso DNA, nas nossas células. Mas tem algo que é sobrenatural, que é a fé. O autor e escritor aos Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento daquilo que não vejo, mas a prova daquilo que eu espero. Eu não vejo, mas eu sei que eu estou ouvindo um barulho. Eu posso esperar, eu posso confiar, eu posso acreditar. Por quê? Porque se ele fez ali, se ele fez lá, se ele fez com ela, se ele fez com ele, se eles conseguiram, se eles venceram, eu também vencerei. Sabe o que está escrito na galeria dos heróis da fé? Que pela fé eles venceram. Essa é a palavra que eu vim deixar essa noite aqui. Que pela fé você vai vencer. Que pela fé você vai atingir, você vai alcançar. Continua posicionado, continue acreditando, porque além dos porquê que nós carregamos, das interrogativas, das prerrogativas que nós carregamos sintetizados na nossa alma, existe algo. E o que é isso? É a vontade de Deus. E sabe o que é a vontade de Deus? Ela é boa, perfeita e agradável. Sabe o que habita na vontade de Deus? Os milagres. Sabe o que habita na vontade de Deus?
tempo de Deus. E no tempo de Deus as coisas acontecem. No tempo de Deus as coisas vão acontecer, pastor Carlos Maia. No tempo de Deus as coisas vão acontecer, pastor Andrela. Porque é no tempo de Deus. Lá vem Jesus saindo da cidade, e ele começa a escutar. Outra coisa que me chama a atenção é que nós nunca perdamos a audição dos movimentos de Cristo na nossa vida. Porque a crise e as circunstâncias, até as cegueiras que nós carregamos, nos fazem fechar a alma, fechar o espírito, fechar o coração, fechar para a esperança. E aí então, nesse exato momento que mora o perigo de deixar de ouvir, sendo que a fé vem pelo ouvir. O salmista dizia: a tua palavra, Senhor. Então não permita que as crises humanas te afastem de ouvir a voz divina. Porque o céu determina e a terra reage. Deus ordena e a terra dá. E quando Jesus vem passando, ele começa: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é no clamor do íntimo da alma de um cego que foi capaz de habitar o poder de um grande milagre. As suas necessidades, mas os nunca vão impressionar Deus, mas o seu clamor, mas a sua ação, mas o seu comportamento. Nesse dia ele não se comportou como mendigo, nesse dia ele não se comportou como cego, nesse dia ele se comportou com alguém que tem fé. Nesse dia ele disse: filho de Davi, tem compaixão de mim. E alguém que não entende os processos que você está vivendo, alguém que não entenda os processos que Bartimeu está vivendo, certamente vai dizer: shut up, pare, ele não pode te ouvir. E ele vai dizer: sai da frente, eu não vejo, mas eu sinto. Estou prostrado, mas ainda consigo ouvi-lo. Ainda que a terra se abra, ainda que as crises se avancem, ainda que os ventos balancem as minhas estruturas humanas, os meus ouvidos estão aparelhados à voz do Senhor. Naquele momento de decisão entre parar e continuar, que os céus entram em movimento. Eu paro ou eu continuo? E enquanto a terra está dizendo pare, há algo maior dentro dele. Enquanto as coisas humanas e subhumanas estão dizendo pare, e o repreendem para que ele pare, algo dentro dele está dizendo continua. Você já foi fervoroso na hora de pedir esmola? Você não se calou no dia de receber moedas? Use a mesma força, a mesma intencionalidade para clamar a ele.
E foi nesse exato momento que Jesus para a multidão. E Jesus disse: mande-o vir. E aqui habita o último estágio. Quando Jesus chama o cego. Porque a primeira ação que ele tem, o primeiro comportamento que ele tem, é abrir mão de tudo que ele tinha. E o que é que tudo? Qual é o tudo que ele tinha? Uma capa. Era a única coisa que ele não podia deixar, porque sem essa capa ele não poderia entrar na cidade. Sem essa capa ele não tinha autonomia para pedir esmola. Sem essa capa ele não se cobria do frio. Sem essa capa ele não se protegia do sol. Sem essa capa ele não tinha onde recolher as suas esmolas. E quando Jesus manda-o chamar, a primeira coisa que ele faz: porque você não pode estar total em Jesus com alguma coisa que ainda pertence à sua antiga identidade. Lembra de Moisés? Tira a sandália dos teus pés, porque no teu futuro não cabe as coisas que pertenciam ao teu passado. No lugar que Jesus vai te levar não pertencem as coisas que você ainda carrega lá de trás. Para o lugar onde Jesus vai te colocar tem coisas que não vai caber mais lá. Então a primeira ordem para você essa noite é: começa a deixar as capas, começa a deixar mão daquilo que te tornava mendigo. Porque no encontro com Jesus você não vai mais ser mendigo. Você não vai mais depender das coisas da terra. No lugar onde Jesus vai te levar, não entra a capa, não entra a sandália, não entra a tua velha identidade, não. Porque lá já habita o teu novo, a tua nova performance, o teu novo ser, o teu novo eu, a tua nova identidade em Jesus é lá. Lá só entra o seu milagre, lá só vai entrar seu testemunho, lá só vai entrar a sua fé. E Jesus, quando chama, Jesus diz para ele: tende bom ânimo, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Tem coisas na vida que você não vai vencer pela tua capacidade. Tem portas que você não vai conseguir abrir pelo seu currículo. Tem portas que você jamais vai conseguir acessar pelo que você tem. Existem portas que é só Jesus que abre. E naquele momento, Jesus o curou. E ele tornou a ver. Você vai voltar a ver esperança onde não tem. Você vai voltar a ter vida onde não tem mais. Você vai voltar a ter reconstrução nos muros que foram caídos. Você vai voltar a provar daquilo que você pensou que jamais voltaria a conquistar. Você vai voltar a tocar naquilo que você jamais pensaria que voltasse a existir. Porque agora Jesus vai tirar as escamas dos teus olhos e você vai ver o que jamais via, vai tocar no que jamais tocaria, vai pisar onde jamais pisaria, vai acessar o que jamais acessaria, vai chegar onde jamais chegaria, porque não é por você, é apesar de você. Amém? Se você recebe isso, diga graças a Deus. Eu gostaria que você, por gentileza, com a licença, pastor, ficasse de pé. Eu gostaria de pedir à pastora Dani fazer esse louvor. Eu sinto algo dos céus aqui no meu coração. A você que está assistindo aqui do Brasil, de São Paulo, ou até aqui também da América, entenda isso. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Você não precisa ver para tocar. Não precisa estar acessível para você acreditar. Você só precisa continuar ouvindo, clamando e perseverando.
O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Você pode declarar isso? Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Você pode erguer as suas mãos. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado No esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. diga isso com seu coração. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, teu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. Oh, 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 oh. A tempestade. Levanta a sua mão assim, querido, vai. Declara. Não vou roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, Você pode dizer isso? Se eu estou guardado, Eu profetizo que o Senhor vai incomodar os moradores dessa cidade. Eu profetizo que o Senhor fará coisas grandes acontecer neste lugar. Eu profetizo que essa casa ficará pequena. Eu profetizo que o Senhor fará essa semente germinar e crescer. Eu profetizo que as portas se abrirão. Eu profetizo que os milagres acontecerão. Eu profetizo que há esperança para um novo futuro. A árvore ainda que for cortada, ainda há esperança para ela. Ao cheiro das águas voltará a brotar. Pastora Andrela, por favor, vem cá. Pastor Carlos Maia, eu preciso, eu tenho 1 minuto. Estenda as suas mãos para cá. As mãos assim, um para o outro, das mãos. Eu profetizo que o Senhor fará a sua semente germinar e frutificar. Eu profetizo que dentro de algum tempo o Senhor vos fará multiplicar. O Senhor colocará filhos em vosso ventre. O Senhor fará vos provar. Eu profetizo a placenta estourando.
Eu profetizo uma bolha estourando. Eu profetizo os céus entrando em ação sobre vocês. Profetizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sonhos serão realizados, sonhos serão alcançados, sonhos serão atingidos. Os céus celebrarão a vitória de vocês. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome de Jesus. Obrigado. 1 minuto e 30 é o suficiente para dizer para esse moço aqui: tira a ansiedade do teu coração e confia na promessa que Deus já te fez. Tu provará de coisas grandes e viverá coisas grandes. Continue na posição, porque se não for na chegada, um dia desses, nem que seja na saída, o céu se abrirá e te mostrará que tudo que fazemos para o Senhor não é em vão. A recompensa para toda boa obra permaneça, assim diz o Senhor. Pastor Carlos Maia. Obrigado, gente. Célia, glória a Deus. Toma o seu assento, ainda tem mais. Ainda tem mais. Oh, glória a Deus. A graça e paz, amada igreja. Eu estou sem palavras. Sem palavras, porque Jesus ele faz umas coisas que a gente não entende. Ele prepara maná que a gente não entende. E eu quero começar fazendo uma oração, me entregando a minha vida a Ele, que ela já é entregue a Ele em todo momento, porque Ele é o dono da minha vida, eu amo Ele, Ele sabe disso, e a minha vida pertence a Ele. Senhor, nessa noite, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor vai fazer. Venha agradecer pela vida de cada um dos teus servos que estão aqui nesta noite. Que o Senhor venha terminar de completar aquilo que o Senhor já começou. Pai, que eu venha ser um canal de bênção na vida de cada um desses que estão aqui nesta noite. E o que ainda falta, o Senhor venha completar, porque eu sei que o Senhor já iniciou. Deus, eu creio, eu te louvo e te exalto. Obrigada, Jesus. Eu gostaria de agradecer ao pastor Carlos Maia, a pastora Andriele, pela oportunidade de ter me confiado, estar aqui nessa noite. O Senhor já tem falado ao meu coração que é um tempo novo na minha vida. Eu vim do Brasil, tem 1 ano e 3 meses que eu estou nessa terra. E às vezes eu não tenho entendido o propósito que eu estou aqui. Mas o Senhor tem me mostrado que o propósito é muito maior do que eu posso imaginar. E eu entendo isso dentro da minha parte ministerial, ao ter colocado o pastor Carlos Magno, um homem de Deus, um homem que tem confiado talentos na vida de pequenos vasos, na vida de pequenas pessoas que estão buscando o Senhor sem querer nada em troca, porque eu sou assim, eu busco o Senhor sem querer nada em troca. Eu busco Ele porque Ele eu busco Ele porque Ele faz, eu busco Ele porque eu não sei viver sem Ele. A minha vida sem Ele, ela não faz sentido. A minha vida sem o Senhor não faz sentido. Eu não sei como é a sua vida, se você consegue pensar a sua vida sem o Senhor, mas eu não consigo pensar a minha sem Ele. E nessa noite, eu estou simplesmente impactada. Por quê? O tema, não sei se o pastor comentou com o pastor que chegou, né? Mas o tema que eu vou falar, um dos milagres que foi colocado, não foi colocado para mim. O pastor falou que eu poderia escolher. E um milagre que eu gosto muito, e eu falei: pastor, se possível eu gostaria de falar do cego de Jericó. O cego de Jericó, se possível. Não sei se tem alguém que vai falar, mas eu gostaria, porque é um dos milagres que eu gosto muito. É um dos milagres que ele é bem enfático, tanto no livro de Mateus, quanto no livro de Lucas, quanto no livro de Marcos, né? Ele é o mesmo histórico que acontece no livro de Mateus, de Lucas, é o mesmo que acontece em Marcos, só que
teve alguns detalhes que foram instigados de outra forma em um livro e complementa o outro. E eu vou ficar com a mesma palavra que o pastor colocou, porque se ele pegar o meu rascunho aqui, ele vai ver que foi tudo que ele falou. Então, quando ele começou a falar, eu falei, Deus está na casa. Porque ele falou antes mesmo de eu contar, mas ele é o Deus que ele me conhece. Ele é o Deus que ele me conhece desde o ventre da minha mãe. Ele é o Deus que ele me escolheu e ele é o Deus que me separou. Então, ele já sabia da palavra que eu ia ministrar. E ele usou o servo dele para confirmar o meu coração nessa noite. Então, não tenho muito o que falar, porque é rascunho, viu, pastor? Mas eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias novamente no livro de Marcos. Está aqui marcadinha na minha Bíblia. E diz assim: foram para Jericó, quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chame o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-se, porque está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi aonde estava Jesus. E lhe perguntou: O que queres que te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, e a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. É uma passagem muito forte, né? Eu amo esse milagre porque, de fato, aquele homem, ele era cego, né? Ele tinha diversas, com certeza, dores, questionamentos, né? Ele era um mendigo, ficava pedindo à beira do caminho. Ele era desprovido de sustento. E nós sabemos que hoje nós vivemos numa sociedade extremamente oportunista diante das situações. Eu gosto de você pelo que você tem e o que você pode me proporcionar. Então aquele homem não tinha nada para proporcionar a ninguém. Muito pelo contrário, ele precisaria de ajuda para se manter. E ele ficava à beira do caminho pedindo. Quem tivesse de misericórdia dele iria ajudar. Seja lá com uma moeda, seja lá com donativo, seja lá com uma palavra, seja lá talvez até com um olhar de desprezo, né? Porque ele era mendigo, com certeza não cheirava bem, com certeza era desprezado. Sem prestígio e sem credibilidade, sem expectativa e sem esperança. Há momentos que passamos por momentos nas nossas vidas que às vezes estamos sem prestígios, sem credibilidade, sem perspectiva e sem esperança. Mas ele ouviu falar de um homem que estava em Jericó, como foi mencionado pelo pastor. Ele estava saindo, ele estava indo embora para aquele... Mas a poção ainda não tinha acabado. Ainda tinha um pouquinho lá para aquele que cresce. E aquele homem, ele creu. Então, quando ele ouviu falar que Jesus, com certeza, ele já teria ouvido falar de tantos milagres que já tinham acontecido, porque o milagre do cego de Jericó, de Bartimeu, provavelmente, pelo que a Bíblia fala, foi um dos últimos milagres que aconteceu, porque de lá Jesus partiria para Jerusalém. E ele ouviu falar, com certeza, que aquele homem tinha curado diversas pessoas, como a mulher do fluxo de sangue, como o cego, né, como o lunático, enfim, tantos como a gente já escutou. Nós estamos há um mês ouvindo dos milagres, né? Estamos na série dos The Chosen. Tantas pessoas já passaram aqui e já ministraram sobre um milagre. Então,
nós temos acompanhado esses milagres que têm sido ministrados aqui na casa do Senhor. E eu creio que Jesus tem ministrado na vida de vocês de diversas formas. Às vezes a palavra ela é explanada de uma forma e nós interpretamos de outra. E Deus ministra de uma forma no meu coração e no seu coração. Então, eu creio que na vida de Bartimeu, quando ele escutou que Jesus estaria passando ali, ele se apegou e ele falou: é a última oportunidade que eu tenho. Se não for hoje, não vai ser mais. Porque esse homem, se ele já fez tanta coisa, ele pode fazer por mim. E ele acreditou. Ele acreditou antes mesmo de acontecer. Porque quando ele ficou sabendo da possibilidade, ele simplesmente teve coragem para se levantar diante de uma multidão que vinha. Ele se levantou e ele começou a gritar ali, né? E quando Jesus fala para que levasse, quando Jesus chama ele, que ele vai até Jesus, ele levanta, dá um salto e vai ao Senhor. E naquele momento que ele vai ali ao Senhor, é como se ele deixasse todas as suas dores, todas as suas mazelas, né? E ele tinha a capa, como o pastor falou. A capa ali representava a vergonha, representava a dor, representava a humilhação, né? Eu acredito que a capa era digamos que um escudo para ele, talvez para dormir à noite, não sei, mas talvez serviria de acolhimento para ele, né? Porque ele vivia na rua, ele era mendigo, então era o que ele tinha. Então, como foi mencionado, ele despediu de tudo aquilo que ele tinha. A única coisa que ele tinha era uma capa. E ele pegou essa capa e jogou e levantou e foi ao encontro do Senhor. E ao ir ao encontro do Senhor, ele gritava, né? Antes de ir ao encontro do Senhor, ele gritou: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele usou aquilo que ele tinha. O que ele tinha era o ouvido para ouvir, porque ele ouviu falar que Jesus estava ali. E ele tinha a voz que ele poderia gritar. Eu não posso ver, mas eu posso gritar. Ele vai me ouvir e ele vai fazer alguma coisa por mim. E assim ele fez. Ele gritou ao ponto de chamar a atenção do mestre. E o mestre parou e pediu para que levasse ele. Então, esse homem, ele teve um ato de coragem. Ele se levantou diante das suas dores, diante dos seus questionamentos. Ele foi ousado. Então, Bartimeu, ele usou as ações que encorajam eu e a você. Que nós precisamos gritar se necessário for, mas que nós clamemos ao Senhor e digamos a Ele o que nós precisamos. Se for preciso, você grite. Se for preciso, você chore. Se for preciso, você se despende ali diante do Senhor, porque o Senhor, Ele está pronto para ouvir o que eu e você tem para dizer a Ele. Ele só quer que nós falemos para Ele, contemos para Ele a nossa necessidade. Eu tenho certeza que aquele cego tinha outras necessidades. Como falei, ele era mendigo, ele não tinha mantimento, não tinha talvez um sustento ali naquele momento. Mas ele tinha certeza do que ele queria. Ele queria ser curado, porque ele sabia que se ele fosse curado, a vida dele poderia mudar novamente. A Bíblia não relata se ele era cego desde nascença, mas eu acredito que não, porque fala que depois ele tornou a enxergar. Se ele tornou a enxergar, significa que ele enxergou em algum momento. E eu fico pensando nisso. Meu Deus, como deve ser difícil a pessoa, né? Eu pensando, se de fato ele não era cego, ele enxergava e por algum momento ele passou a não enxergar. Imagina, hoje a gente, né, eu consigo enxergar, eu consigo trabalhar, eu consigo, enfim, fazer tantas coisas. E por algum momento eu perder a minha visão e não poder fazer mais aquilo que eu fazia. Então, assim, é muito difícil, é muito triste a gente perder aquilo que você podia fazer em algum momento e depois você não poder fazer mais. Então, eu fiquei pensando, meu Deus, como difícil seria, né? Mas a Bíblia não deixa claro isso, mas subentende-se que ele tinha a visão e ele deixou de enxergar por algum momento. Então, ele foi até Jesus. E ao ir até Jesus, ele foi curado. Ele foi curado. Por quê? Porque ele teve fé. Ele não só gritou, ele não só levantou, mas ele creu.
Ele creu que aquele Jesus, filho de Davi, que estava ali, ele poderia mudar a sua história. Ele poderia fazer algo para ele que o homem não podia fazer, que a medicina não podia fazer. Ele era desacreditado, sem esperança. Com certeza, ele jamais, pelo poder do homem, poderia voltar a enxergar. Mas para Jesus nada é impossível. O Deus do impossível, Ele faz aquilo que eu e você não conseguem fazer. Aquilo que eu e você conseguem fazer, Ele vai deixar que nós fazemos. Mas o que nós não podemos fazer, Ele vai fazer. E Jesus estava ali, de braços abertos, de ouvidos atentos e de olhos atentos à necessidade de Bartimeu. E hoje eu quero te perguntar nessa noite, qual que é a tua necessidade? O que você tem clamado para o Senhor? O que você tem pedido para o Senhor? O que é impossível aos teus olhos? Qual é a dor que você tem enfrentado? Qual o obstáculo que você não consegue ter uma esperança, ter uma expectativa? O que tem afligido o seu coração? O que tem trazido questionamento? Deus, Ele conhece e Ele sabe todas as coisas. Assim como, Ele preparou esse banquete para mim antes mesmo de eu subir para ministrar, O Senhor ministrou tudo, Então, assim, eu não tenho mais nem o que falar, porque Ele já ministrou tudo. Então, esse Deus que faz coisas que nós não conseguimos entender, nós não conseguimos mensurar, é o Deus que está aqui nessa noite. E é o Deus que está aqui para olhar para mim e para você. Porque eu também tenho os meus questionamentos, tenho as minhas necessidades, tenho os meus anseios, e que estão tudo diante do Senhor, porque eu não posso fazer, mas Ele pode. Então, eu quero pedir para que você venha colocar diante do Senhor aquilo que você necessita, que você venha ser específico. Específico assim como Bartimeu foi específico, porque ele sabia o que ele queria. Às vezes a gente quer tanta coisa diante do Senhor, a gente vai orar, a gente pede tanta coisa, pelo menos eu estou falando por mim, peço tanta coisa que às vezes assim, eu não sei o que é prioridade naquele momento, porque tem muitos anseios, tem muitos questionamentos, tem muitas ansiedades, o tempo que muitas vezes é o nosso inimigo, e a gente quer as coisas no nosso tempo, mas tudo é no tempo do Senhor, tudo é conforme o que o Senhor tem para mim e para você. Nessa noite, eu gostaria que você pedisse para o Senhor nessa noite aquilo que você necessita, mas que você fosse específico naquilo que você quer, assim como aquele cego, porque ele alcançou a vitória. Então, se nós formos específicos naquilo que queremos, com certeza nós vamos alcançar, porque a palavra de Deus fala que Ele se agrada quando nós nos colocamos diante dele com o coração contrito, com o coração quebrantado, com o coração disposto a ouvir a voz dele. E Ele está aqui nessa noite, e Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir a sua necessidade, porque a série The Chose, ela nos mostra um Deus misericordioso, ela nos mostra um Deus que não é carrasco, que muitas vezes, talvez a gente lendo os capítulos, a gente pensa assim, que às vezes era tudo a ferro e fogo. E não. Deus, Ele é amor. Deus, Ele é justo. Deus, Ele tem uma compaixão eterna por mim, por você. Ele nos amou. Ele pegou o seu Filho, Jesus Cristo, para entregar por amor a mim e a você. Então, será que verdadeiramente Ele não se importa com a sua dor? Então eu queria pedir para que você nessa noite, você pudesse colocar diante do Senhor, de um Deus que tudo pode. Ele curou, Ele salvou, Ele ressuscitou. Ele morreu e Ele ressuscitou por amor a mim e a você. E Ele morreu para que eu e você tivesse salvação, para que eu e você pudesse ter esperança. Então, se hoje você está sem esperança, muitas vezes também eu estou sem esperança, desacreditada, mas eu me lembro e olho para a palavra e falo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, o Senhor que fez os céus e a terra.
E é esse Senhor que está aqui nessa noite. Então, eu convido os irmãos para se botarem em pé, né? E venha colocar a sua necessidade diante do Senhor. Vou pedir para que o pastor Carlos faça essa oração. E eu creio que você, ao ser específico, Deus também vai ser específico no que Ele vai te entregar nessa noite. Então, creia e confia naquilo que você vai colocar diante do Senhor. Porque o guarda de Israel não dormirá. Ele não esquecerá daquilo que você vai pedir para Ele. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Eu agradeço a oportunidade. Amém.